Olá, sou Paulo César, colaborador do IRPA. Então hoje a gente vai estar fazendo mais uma videoaula. O tema dessa videoaula de hoje é sobre o cultivo do umbuzeiro, onde a gente vai estar mostrando passo a passo de como você plantar uma muda de umbuzeiro. Então aqui está a muda de umbuzeiro, que a gente vai estar fazendo essa prática hoje, né, do cultivo, do plantio, do passo a passo. Mas antes é importante falar um pouco sobre essa planta, né? Essa planta que ela é tida como a árvore sagrada do sertão, né? Como o escritor Euclides da Cunha intitulou essa importante árvore aqui da nossa caatinga. É uma planta nativa da caatinga e específica aqui dessa região do semiárido brasileiro. É uma planta que ela tem uma grande importância para a agricultura familiar, principalmente aqueles agricultores que praticam o extrativismo, né? O extrativismo vegetal. Então, através dos frutos do umbuzeiro, as famílias elas conseguem fazer diversos produtos, né? Diversos derivados, como o doce do umbu, a compota do umbu. E esses produtos, uma vez processados, eles ajudam na complementação da renda familiar dessas famílias, né? Então é uma prática muito comum na região semiárida as famílias usarem os frutos dessa planta do umbuzeiro para fazer processos de beneficiamento e assim organizarem a sua produção, melhorando ou complementando a sua renda familiar. E por que é importante a gente fazer o plantio do umbuzeiro, né? Por que a gente escolheu exatamente essa planta para fazer essa videoaula? Primeiro que, embora ela tenha uma grande importância para as famílias que moram nessa região semiárida, ainda é pouco comum a prática do plantio dessa espécie de planta, né? Então as pessoas não têm muito costume de plantar um pé de umbuzeiro, uma muda de umbuzeiro. O comum é a gente encontrar pés de umbuzeiro pela caatinga, umbuzeiros bem velhos, né? Muitos já na fase final, mas pé de umbuzeiro novo é algo muito difícil da gente se ver. Então o que a gente tem feito muito aqui no IRPA é incentivar o processo de plantio dessas mudas da caatinga, principalmente o umbuzeiro, que é também uma fonte de renda. Então, através do recatingamento, do repovoamento da caatinga com essas plantas, a gente não só vai estar melhorando a questão da flora, da fauna da caatinga, como também fazendo o plantio dessas plantas que no futuramente vai gerar renda para as famílias. E quais são os produtos possíveis de serem processados, beneficiados através do umbu? Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, o doce de umbu. Existe esse doce aqui, mas também tem o doce cremoso. Tem outro produto aqui, a geleia de umbu também. Outro produto, compota de umbu. E eu tenho também o umbu bom, né? Que são balinhas adocicadas, açucaradas, através também do umbu. Além desses aqui que eu estou demonstrando, existem diversos outros produtos, né? Existe também, inclusive até a cerveja de umbu já tem feito, já tem cooperativas que já estão produzindo esse produto, que é a cerveja do umbu, mas também pode ser feito polpa, enfim, diversos outros produtos que não vêm aqui na memória no momento. Então são através do processamento dessa fruta, através desses produtos que as famílias conseguem melhorar a sua renda, melhorar ali a sua vida no período da safra do umbu, produzindo esses produtos e outros produtos que são feitos nas comunidades também. Então, o que é que a gente precisa saber também sobre a escolha da muda a ser plantada? Isso é muito importante na hora que você for fazer uma escolha de uma muda para você fazer o seu cultivo. Primeira coisa que você deve observar é se essa planta é enxertada ou não. Eu tenho aqui na minha frente duas plantas. Eu tenho essa, que não é enxertada, então ela foi cultivada através do caroço, então cresceu, está aqui, não é enxertada. Então aqui eu tenho as duas plantas, né, duas mudas de umbuzeiro. A diferença é que uma é enxertada, que é essa aqui, e a outra não é enxertada, essa aqui. Então, se você for fazer o plantio dessa, que não é enxertada, você vai levar em torno aí de 15 a 20 anos para poder colher os primeiros frutos. Ela leva de 15 a 20 anos para começar a sua produção.
Quando você planta uma muda que passou por esse processo de enxertia, ela vai começar a produzir a partir do 5º ano. Então veja que a diferença de tempo é muito grande quando você opta por uma planta enxertada, né? E aí quando você faz o processo de enxertia, você inclusive pode escolher essa parte superior aqui. Essa aqui, por exemplo, é de umbu gigante, uma variedade melhorada que produz um fruto com mais massa, né? Que vai inclusive gerar mais polpa. E por isso que a gente sempre orienta, na hora de fazer o plantio de mudas de umbu, opte por essa parte, a planta enxertada. Então, você diz, mas 5 anos também é muito. Bom, embora demore média 5 anos para começar a produção, vale ressaltar que o resto de sua vida você vai colher os frutos dessa planta, porque ela vive mais de 100 anos, né? Tem pesquisas que já indicam que ela vive mais de 100 anos, então a pessoa acaba indo primeiro do que a planta. Então por isso vale a pena sim você fazer o plantio de mudas de umbu, porque com certeza você vai estar colhendo os frutos dela. Outra coisa que eu quero mostrar eu retirei aqui a muda, né, do saquinho, para mostrar para vocês como é a estrutura da raiz do umbuzeiro, né? Como vocês podem ver, ela tem uma batata, popularmente conhecida como a batata do umbuzeiro, são os xilopódios. Então essa batata também é chamada como a cisterna do umbuzeiro. Por que é cisterna? Porque no período da chuva ela retém a água nessa estrutura dela da raiz e uma vez retida ela consegue aí passar por períodos longos de estiagem, porque a água vai estar retida aqui nas suas batatas. Então como a gente está vendo essa muda, ela tem apenas 3 aqui, mas um pé de umbuzeiro grande vai ter centenas de batatas como essa, o que vai armazenar uma grande quantidade de água no período da chuva. Por isso também que essa planta ela é considerada como uma das plantas resistente à seca, né? Resistente a pouca quantidade de chuvas que cai nessa região semiárida. Então agora que a gente conheceu a planta e a importância dela, né, para a agricultura familiar, para o semiárido, agora a gente vai para o campo mostrar na prática como fazer o plantio de forma correta dessa muda de umbuzeiro. Então aqui a gente vai estar preparando a cova onde a gente vai estar fazendo o plantio da muda de umbuzeiro, né? O que a gente precisa saber sobre essa cova? Primeiro, a gente precisa saber a dimensão, de qual tamanho a gente precisa fazer essa escavação, né? Então o tamanho normalmente é um tamanho padrão, 40 por 40, né? O que é 40 por 40? Você pode medir com a trenazinha, 40 centímetros de cada lado. De profundidade também você vai estar fazendo uma escavação também, essa média de 40 centímetros. Se você não tem uma trena para você ter um pouco de dimensão do que é 40 centímetros, você pode medir 2 palmos. Dá mais ou menos isso, né? 2 palmos aqui, então 40 centímetros. Então, sabendo qual a espessura que eu devo cavar, fazer dessa cova, então agora a gente vai partir para a parte prática, que é fazer a abertura dessa cova, que também tem alguns passos importantes que a gente precisa prestar atenção no passo a passo. Então, no momento que a gente estiver fazendo a escavação, a gente tem que prestar atenção para os primeiros 20 centímetros de terra, né? A gente tem que separar os primeiros 20 centímetros de profundidade, a gente vai colocar de um lado, e os outros 20 centímetros a gente vai colocar do outro lado. Por que isso? Porque nessa primeira parte do solo é onde está a matéria orgânica, os micro-organismos, então é a parte mais fértil do solo. Então a gente vai separar ela, para na hora de voltar essa terra para a cova, nós colocar essa parte de cima, que é a parte mais fértil, para baixo, para que a raiz da planta tenha ali já contato com essa parte mais fértil, com a matéria orgânica, e assim consiga se desenvolver melhor. Então, separados os primeiros 20 centímetros de terra, agora vamos continuar cavando a cova até chegar na profundidade desejada, que é 40 centímetros também de profundidade. Então, gente, aqui eu já finalizei a profundidade da cova, né? Só tirando aqui um restinho. Então, nossa cova já está na profundidade correta. Como eu falei, ó, os primeiros 20 centímetros aqui do lado. Separado essas partes da terra, né? Dos 20 centímetros dessa parte superior e essa outra parte da profundidade. Então eu vou pegar essa parte que eu
separei essa parte de cima onde está a parte mais fértil e vou acrescentar aqui adubo, né? Adubo orgânico, que é adubo de caprinos e ovinos. Pode ser também adubo de galinha, pode ser também adubo de bovinos, mas esse adubo ele precisa passar por um processo de curtição. Tá? Agora a gente vai inserir, misturar esse adubo junto com essa parte dessa terra aqui, para depois a gente levar de volta a nossa cova. Então esse esterco ele precisa ser curtido, não pode ser o esterco pegado fresco lá no chiqueiro, então ele precisa passar pelo processo de curtição, e aí para ele poder estar pronto. Então a medida mais ou menos é essa, 20 litros de esterco. Esses 20 litros de esterco eu vou estar misturando nessa terra que eu tirei, pela parte superior, que eu tirei da cova. Vou ter que misturar ela. Então eu tenho que misturar aqui essa terra com o esterco. Agora, melhorar as condições físicas dessa terra, né, misturando o solo com adubo orgânico, ela está pronta para ser devolvida à cova. Então a gente vai jogar novamente essa terra para a cova, uma terra já preparada, para a gente iniciar o processo de plantio da muda. Então vamos puxar ela para dentro. Então vejam, o que foi que eu fiz? Então no processo de abertura da cova, eu descompactei a terra, misturei essa parte mais com a parte orgânica, devolvi para o buraco e veja agora que está pronta para eu fazer o plantio da minha muda, né? Então fiz o espaço onde vou estar colocando a minha muda. Agora, para a gente poder fazer o plantio, a gente precisa tirar esse saco, esse plástico que envolve aqui a raiz da planta. De maneira alguma você deve plantar com esse saco, então ele tem que ser retirado. E quando você retirar, ser consciente que esse material deve ser descartado no lixo, não pode ficar no meio ambiente, né? Então, feito isso, o plantio da muda, eu agora preciso usar essa terra que eu tirei da parte mais profunda para fazer uma bacia, né? Uma bacia ao entorno da planta, que é uma bacia para ela reter a água, né? Tanto a água da chuva como a água que você usa para estar molhando a planta. A gente vai estar fazendo uma bacia aqui ao redor dessa planta. A gente chama bacia de contenção, né? Ela pode ser feita com essa terra aqui sobra, essa terra que você tirou da parte mais de baixo, mas ela também pode ser feita você arrastando a terra ao entorno aqui, né? Puxando aqui para fazer tipo uma barreira mesmo, uma bacia de contenção. Então, aqui eu fiz a bacia de contenção, né? Que é para a água reter mais água, tanto a água da chuva como a água que você joga. E aí, parou por aqui? Não, a gente ainda precisa fazer o que a gente chama de cobertura morta, que nada mais é do que você colocar mato, pode ser capim seco, pode ser palha de arroz, palha de feijão. Você precisa fazer uma cobertura aqui ao redor dessa planta, né? A gente vai estar fazendo agora. Então aqui, como a gente tem bastante capim seco, eu vou estar juntando esses capim e forrando aqui essa parte ao entorno da planta. Então aqui, como vocês podem ver, eu fiz a parte que a gente chama de cobertura morta, né? No meu caso aqui eu usei capim. Qual o objetivo dessa cobertura morta? Eu costumo dizer que ele tem dois objetivos principais, né? Primeiro que quando você molha essa planta, né, aqui embaixo, tendo essa cobertura morta em cima, essa cobertura faz com que a luz do sol não bata direto no solo, fazendo que resseque, né? Então essa cobertura faz com que a molhação fique por mais tempo aqui no pé da planta. O outro objetivo é que na medida que esse material vai apodrecendo, ele também se torna adubo para a planta. Então é orientado que a cada 3 meses você coloque mais esterco, mais adubo orgânico, e também refaça essa cobertura morta
no pé da planta. E outra, na medida que a planta vai crescendo, você também tem que ir enlarguecendo essa bacia de contenção de água, né? Ela tem que acompanhar a copa da planta. Agora nós vamos fazer a primeira irrigação na planta, né? Que é colocar um balde de água. O normal, o recomendado é que seja um balde de 20 litros que você vai colocar no pé da planta, né? Você vai colocar aqui. Então aqui nós fizemos a parte de fornecimento dessa primeira água à planta, né? E aí a pergunta: de quanto em quanto tempo eu preciso molhar essa planta, né? Então o umbuzeiro, ele tem uma característica bem diferente de outras plantas, que é a batata do umbuzeiro, né? Onde ele retém água por mais tempo, que a gente chama cisterna do umbuzeiro. Então ele não tem uma necessidade de você estar colocando água todo dia. A gente recomenda que seja em períodos que não seja período de chuva, você joga pelo menos 20 litros de água uma vez por semana. Se tiver muito seco, você pode até fornecer duas, mas uma vez por semana já é o suficiente para o umbuzeiro se desenvolver. Isso no período seco. No período chuvoso você não precisa estar fornecendo água à planta, porque ela é uma planta adaptada ao semiárido, uma planta resistente a essa questão climática da pouca chuva, né? Então a gente está chegando ao fim da nossa prática, da nossa aula prática, né? Do plantio, do cultivo da muda do umbuzeiro. E aí você pode se perguntar: com quantos anos, quanto tempo eu vou colher os frutos dessa planta? Então, sendo um pé de umbuzeiro, uma muda de umbuzeiro enxertada como essa, a previsão é que com 5 anos ela inicie o processo de produção, né? E com isso a gente encerra mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvida, você pode deixar aqui abaixo no vídeo, nos comentários. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.